Tudo o que eu vou dizer aqui para vocês é super secreto. Há muitos e muitos anos esse segredo vem sendo guardado, escondido por todo o mundo. Tudo o que você vai ver nesse vídeo e o que eu vou dizer para vocês é de uso autorizado pela Fundação SCP. Recomendo que você não continue a procurar coisas sobre a SCP, informações, tudo o que tem a ver com a SCP. Caso você continue por sua conta e risco. Olá meus amigos, como vocês estão? Hoje estou aqui para falar sobre uma comunidade fantástica. Comunidade essa que ocupa um grande pedaço do que podemos dizer da internet. Sim, eu estou falando da Fundação SCP, ou como bem chamada, de SCP Foundation. Eu decidi trazer esse vídeo sobre a Fundação SCP porque tem muita gente que me pede para trazer vídeo sobre a própria Fundação SCP, sobre os SCPs, ou seja, as criaturas que essa fundação contém. E mesmo após eu ter trazido mais de 50 vídeos sobre os SCPs, alguns vídeos falando sobre a fundação, ainda tem muita gente que não entende, e algumas pessoas também que chegou nova no canal que quer saber mais sobre a Fundação SCP. Esse foi um dos principais motivos para eu fazer esse vídeo de hoje. Só que mesmo eu estando fazendo mais de um ano de vídeo sobre a Fundação SCP, eu ainda não sou dono de todo o conhecimento do mundo sobre a SCP. Então eu fiz uma breve pesquisa sobre a Fundação, e se por acaso eu errar em algum detalhe sobre a Fundação, por favor, complemente o vídeo com o seu comentário, vai ser muito importante, tá bom? Se eu errar, sério, me desculpe, tá? Mas eu vou tentar fazer e dar o meu melhor aqui nesse vídeo para você entender mais sobre a fundação e essa fantástica comunidade que ajuda essa fundação a ter vida nessa grande internet. Então hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é a Fundação SCP, o que a fundação faz e o que é essa comunidade que ajuda a fundação. Muita gente tem um pouco de dificuldade sobre a própria comunidade da fundação. Então eu vou explicar para vocês e vocês vão entender tudo e vocês vão entrar nesse mundo fantástico se você ainda não conhece a fundação. Sério, você vai gostar muito desse assunto sobre a Fundação SCP. É um dos assuntos que ainda me fascina, que eu mais gosto de ler aqui na internet. Já peço de antemão para você deixar o seu like, e se você é novo aqui, se inscreve apertando no botão vermelho aí embaixo e aperta o sininho, que é muito importante para você receber os próximos vídeos do canal, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí, ok? Ah, só mais um detalhe. Possa ser que eu tenha esquecido algum detalhe sobre a Fundação SCP. Então eu peço que você comenta para complementar o vídeo, que eu vou dar um coraçãozinho, e aí sim vai ajudar outras pessoas novas que entrar no vídeo a entender mais sobre o assunto, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo sobre a Fundação SCP. Embarque nessa grande jornada comigo. Access granted. Bom, para começo de conversa, para iniciar e para você entender, a gente precisa partir de um princípio. A primeira coisa a entender é o que é a SCP. A SCP basicamente é uma organização que tem uma principal missão aqui no mundo. A missão da Fundação SCP basicamente é proteger você, sua família, amigos, a humanidade e também, digamos, o universo. Mas, Blood, defender do quê? Bom, no mundo, no universo no qual estamos, existem coisas que não podemos explicar. Objetos, talvez seres, fenômenos que fogem da nossa normalidade. Então aí que a Fundação SCP entra. Ela entra justamente para combater essas criaturas, esses bichos que possuem poderes que podem afetar o seu dia a dia, que podem destruir as nossas vidas. Então basicamente a Fundação tem um principal papel no mundo. O papel de selecionar e encontrar essas criaturas, esses objetos, esses seres, e então conter eles nas suas bases da fundação. Até o próprio nome da SCP já diz. A sigla SCP significa segurar, conter e proteger. Esse é o lema principal da fundação, sempre proteger as pessoas e manter que a vida delas continue normal. Ou seja, por isso que a SCP atua secretamente. Poucas pessoas sabem da existência. Mas para você que acha que a fundação está num ponto fixo, como exemplo,
a Fundação SCP está nos Estados Unidos ou está na Inglaterra. Não, a SCP está em todo o mundo. Como exemplo, temos a SCP em Portugal, temos na Rússia e em vários outros países. Então, basicamente, a fundação está espalhada por todo o mundo. Bom, então, sabendo disso, o vídeo acabou, né? Não, errado. Bom, pessoal, na verdade, a Fundação SCP possui uma enorme comunidade aqui na internet. Comunidade essa que possui milhares de pessoas. Pessoas essas que contribuem com escritas colaborativas para a Fundação SCP. Essa comunidade torna o universo da SCP mais e mais interessante, porque são milhares de histórias criadas pela comunidade da fundação. E a cada ano esse número vai aumentando. O número, não só o número de pessoas que contribuem com escritas para a fundação, e sim vai se ampliando o universo da SCP. E isso é que torna cada vez mais fantástica. Bom, agora chegou a parte que todo mundo, eu acho que boa parte do pessoal queria que chegasse. A parte dos bichos, das criaturas que a fundação contém. A melhor forma de abordar sobre elas um pouco é mostrando as mais antigas contidas pela Fundação SCP. E eu vou citar algumas delas aqui para vocês, como a principal, o SCP-049 e o SCP-173, ok? Bom, basicamente, o SCP-049 é de classe Euclide, o que já é um pouco preocupante, tá? Só que na Fundação não existe só uma classe, que seria a classe no qual os SCPs que tem um pouco mais de perigo ou que tem um poder de quebrar sua contenção maior estão encaixados em cada classe. Só que não existe só a classe Euclide, ou Euclídeo, como muitos chamam. Existe a classe Safe, existe a classe Keter, existe a classe Thaumiel e existe a classe Neutralizado. Se vocês querem que eu especifique cada uma em um vídeo, só um vídeo separado só para classes, por favor, deixa seu comentário que eu já vou ficar mais antenado e eu vou fazer esse vídeo para vocês, tá? Mas preciso de um feedback de vocês, tá bom? Bom, basicamente o SCP-049, ele é parecido com os médicos da peste medieval, que vestiam aquela longa máscara de cerâmica e aquela vestimenta preta. Só que não é só isso, tá? O que é mais bizarro nesse SCP é que parece que essa vestimenta preta que está sobre ele não é uma vestimenta qualquer. Parece que já veio crescendo pelo seu corpo e hoje virou sua pele. Então isso é uma coisa muito sinistra nesse SCP. Bom, geralmente o SCP-049 ele é até que cooperativo com os funcionários. Os funcionários conseguem entrar na cela de contenção dele, efetuar alguns reparos, claro, sob vigilância, né, de 3 guardas armados ou mais, até 5 guardas para fazer essa escolta, mas ele é até que cooperativo. Só que ele não é cooperativo quando se trata de indivíduos que supostamente estão com uma doença. Doença essa que ele chama de a pestilência ou pestilência. Só que a fundação já moveu tantos estudos para tentar ver o que é essa tal dessa pestilência e até hoje não descobriu se é uma doença de verdade ou se é alguma coisa que ele vê na vítima, mas de qualquer forma não foi diagnosticado que essa é uma doença realmente. Mas isso é uma coisa que deixa o SCP-049 muito hostil a ponto dele pegar a vítima para fazer uma cirurgia nela, isso mesmo, uma cirurgia para retirar essa pestilência. Só que ele, ao fazer essa tentativa de retirar essa tal pestilência, acaba matando a vítima. Então, para você ver, isso é um SCP. Imagina milhares que tem aqui já no banco de dados da fundação. São muitos SCPs e é um pior do que o outro. O seu nível de hostilidade, ou o método que tem que usar para conter o SCP. Isso torna o universo SCP cada vez mais fantástico, mais legal e convidativo para que continue lendo, e ainda mais pessoas que nem eu que faz vídeo se mantém mais motivado para trazer mais vídeos sobre a SCP, sobre a própria fundação em si. Então agora nós vamos para o segundo SCP que eu falei que eu ia falar para vocês, que é o SCP-173. Isso mesmo, 173.
SCP-173 nada mais é que um dos SCPs mais antigos catalogados pela Fundação. Antes mesmo dele ser classificado e colocado na Wiki, foi uma das creepypastas mais assustadoras e mais lidas aqui na internet. Então, o conhecido como SCP-173 é uma das criaturas mais hostis que a Fundação contém atualmente. Só apenas para fazer uma verificação de rotina na cela de contenção do SCP-173 é preciso mais do que 4 agentes armados ou classes D dentro da sua cela de contenção. Só que com um porém, toda a cela fechada, todas as portas atrás dos agentes ou dos classes D fechada totalmente, para que essa criatura não escape novamente, até porque apenas um olhar para o lado é o suficiente para essa criatura vir quebrar seu pescoço e lhe matar. Bom pessoal, a Fundação SCP é muito mais do que isso, mas se eu vou falar tudo sobre a SCP nesse vídeo, ficaria um vídeo extremamente longo e talvez nem daria para tratar tudo em um vídeo só. Então basicamente, cara, a Fundação é tudo isso que eu disse para vocês. E outro lado interessante foi que criaram vários jogos por conta da Fundação SCP. Por exemplo, SCP Containment Breach, acho que muita gente já viu, é um dos jogos mais jogados da Fundação. Outro jogo também é o SCP Secret Laboratory, que está disponível na Steam, que basicamente é online multiplayer, então você vai meio que jogar dentro das instalações da Fundação online com seus amigos. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já não se esqueça de, se você é novo, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa seu like e eu quero muito que você deixe seu comentário. Eu vou estar respondendo a maioria dos comentários e eu dependo do seu comentário para poder criar outro vídeo, tá? Então, por favor, deixe seu comentário. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço, fiquem bem. Grande abraço, câmbio desligo.